Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a tua vida. Nós vamos meditar hoje em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A nossa meditação hoje tem como tema: não deixe a ira governar a sua vida. Certamente todos nós em algum momento da vida já enfrentamos situações que nos ferem, seja uma palavra injusta, uma decepção inesperada, uma traição ou uma atitude que nos machuca profundamente. E tudo isso pode despertar em nós sentimentos de ira e indignação. O apóstolo Paulo, ele reconhece essa realidade quando ele escreve: irai-vos e não pequeis. O problema não está no fato de sentirmos a dor ou a indignação diante de algo que está errado. O perigo surge quando nós permitimos que a ira permaneça alojada em nosso coração e passe a controlar os nossos pensamentos, as nossas palavras e atitudes. A ira, quando é alimentada, certamente ela se transformará em ressentimento. E o ressentimento, com o tempo, produzirá amargura. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que a cura não acontece quando nós negamos a dor, mas quando entregamos a nossa dor aos cuidados de Cristo. E eu quero aqui destacar algumas verdades à luz desse texto que nós lemos. A primeira delas é que a ira pode ser uma reação natural à dor. O apóstolo Paulo, ele não condena toda forma de ira. Ele apenas diz: irai-vos e não pequeis. Existem situações em que a indignação ela será uma reação legítima diante da injustiça, do pecado ou da maldade. O próprio Senhor Jesus, ele demonstrou santa indignação em algumas ocasiões. O problema não é sentir a dor causada por uma ofensa, mas é permitir que essa dor se transforme em pecado. Deus, ele conhece as nossas emoções e ele não espera que finjamos ser indiferentes diante do sofrimento. O que ele faz então é nos convidar a levar as nossas feridas à sua presença. Pois quando nós reconhecemos a nossa dor diante do Senhor, nós evitamos que ela se transforme em algo destrutivo. Quando nós entregamos a ira ao Senhor, ela pode se tornar um caminho de crescimento espiritual. Mas a ira, quando é alimentada no coração, certamente ela se tornará uma armadilha perigosa para a nossa alma. Mas em segundo lugar, nós aprendemos também que a ira alimentada produz feridas mais profundas. O apóstolo Paulo continua dizendo nesse texto: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ideia aqui é muito clara: nós não devemos permitir que a ira permaneça sem tratamento. Quanto mais tempo alimentamos uma ofensa, mais ela criará raízes dentro de nós. Aquilo que começou com uma pequena ferida pode se transformar em amargura, frieza espiritual e distanciamento dos relacionamentos. Muitos não sofrem apenas pela dor que receberam, mas também pelo peso da mágoa que carregam há anos. O inimigo se aproveita dessas áreas não tratadas para gerar divisão, desânimo e afastamento. Por isso, Deus ele nos chama a tratar rapidamente aquilo que tenta dominar o nosso coração. Mas há uma terceira verdade que nós podemos aprender, é que Cristo nos ensina a entregar a nossa dor ao Pai. O maior exemplo de como lidar com a injustiça é o próprio Senhor Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, foi traído e crucificado sem ter cometido pecado algum. Mesmo assim, ele não respondeu com vingança, nem permitiu que o ódio dominasse o seu coração. Lá na cruz, por exemplo, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes. Cristo confiou a sua causa ao Pai e nos mostrou o caminho da verdadeira liberdade. Quando nós seguimos o seu exemplo, nós deixamos de carregar o peso da vingança e passamos a descansar na justiça de Deus. O Senhor, ele não nos chamou para ignorar a dor, mas para entregá-la em suas mãos, permitindo que a sua graça cure aquilo que foi ferido. Me permita compartilhar aqui algumas aplicações. A primeira delas é que nós precisamos identificar diante de Deus as áreas em que a ira tem permanecido por muito tempo em nós. A segunda aplicação é que nós precisamos procurar resolver conflitos antes que eles criem raízes de amargura em nosso coração. E a terceira aplicação é que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, entregando a nossa causa ao Senhor e confiando em sua justiça. Eu quero concluir dizendo que a ira pode até visitar o coração, mas ela não deve governá-lo. O Salvador conhece as suas feridas, ele compreende as suas lutas e é poderoso para transformar a sua dor em crescimento espiritual. Portanto, não deixe a ira controlar a sua vida, mas permita que Cristo reine em seu coração e experimente a cura que somente Ele pode te oferecer.
Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos exaltar e bendizer o nome do Senhor. Mais uma manhã, ó Deus, mais uma oportunidade o Senhor abre diante dos nossos olhos, ó Deus. E que nós, ó Deus, nesse dia possamos fazer uma visita ao nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, diagnosticar, ó Deus, a nossa alma, Senhor. E se porventura, ó Deus, nós encontrarmos, ó Deus, alguma raiz de amargura, alguma ira, alguma mágoa, Senhor, que está presente em nosso coração há muito tempo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, colocar isso para fora. Que nós possamos, ó Deus, colocar aos pés de Cristo Jesus. Pai querido, se é perdão, ó Deus, se é falta de perdão, se é, ó Pai querido, alguma indignação, que nós possamos, ó Deus, resolver essa situação, se é com relação a alguma pessoa, ó Deus, que nós possamos procurar essas pessoas, ó Deus, e fazer com elas, ó Deus, uma aliança, um concerto, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado, um coração disposto a perdoar, um coração humilde, ó Deus, que reconhece os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas e as nossas limitações, ó Deus. Para que o nosso coração possa estar leve diante do Senhor, para que a nossa mente, ó Deus, esteja completamente tranquila, voltada ao trono da Tua graça, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a Tua presença, a Tua paz. Assim nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que a graça dele permaneça sobre a tua vida.